Paz, meus amigos, boa noite. Irmãos, estamos aqui em mais um vídeo falando a respeito da palavra de Deus. Mas antes de entrar na palavra, eu queria deixar um recadinho para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo em duas partes. Não deixem de assistir a segunda parte, lá na segunda parte vocês vão entender o propósito da mensagem. Não fiquem só nessa primeira parte, que senão vocês vão ficar com uma visão totalmente equivocada. Tá bom? Então, nesse vídeo eu falo a respeito dos personagens da Bíblia. Pessoas que marcaram história, pessoas como Abraão, como Moisés, Davi, enfim, entre tantos outros, né? A Bíblia nos ensina, nos orienta que devamos ter a fé de Abraão, que um coração como o de Davi, a fidelidade de Jó, que sejamos como Maria, mãe de Jesus. Maria, exatamente sobre Maria que eu vou falar nesse vídeo. Talvez vocês estejam estranhando eu estar falando sobre Maria, né? Mas nós não podemos deixar passar como se ela não tivesse feito parte da história, né? E falando de Maria, vem logo dois sentimentos: que o católico a idolatra e o cristão a odeia. Mas o que nós temos assim, sobre Maria, vamos extrair da palavra de Deus. O que nós temos de concreto sobre? Afinal, quem é Maria? Maria, ela veio de uma família pobre, de uma vila chamada de Nazaré. Aos olhos humanos, seria impossível o nome dela ser reconhecida na Bíblia. Mas isso é o agir de Deus. Ele pega pessoas pequenas e as torna grandes. Alguém apostava em Davi quando ele derrotou Golias? Deus viu naquela mulher, em sua simplicidade, no seu caráter. Deus viu nela a mulher que geraria o seu filho, o Messias, o homem que resgataria e salvaria a humanidade. E Maria, reconhecendo, né, a responsabilidade nela depositada, também as consequências que estavam por vir, né? Não foi à toa que o anjo lhe acalmou, como está lá em Lucas capítulo 1, verso 30, dizendo: não temas, pois achaste graça diante de Deus. Para entendermos um pouco, né, do que aconteceu aquela hora, vamos falar um pouco de Nazaré. Nazaré era uma vila, um povoado com cerca de 300, 400 habitantes. Logo, um lugar muito pequeno, né? Todo mundo se conhecia. Para tu ter noção, com base de alguns estudiosos, Nazaré tinha em média 900 metros de extensão. Era um lugar muito pequeno. Seu pai, carpinteiro, uma profissão pouco comum naquela localidade, que a maior parte daquele povoado era dedicado à produção de azeite e vinho. Azeite de oliva e vinho, desculpa. Foi nesse humilde lugar que o anjo visitou Maria. Quando o anjo visitou Maria, ela era desposada de José, né? Mas, para a gente entender o que isso significava, vamos falar um pouquinho dos costumes daquela época. O casamento nada mais era que um contrato. Vamos dizer que um noivado, mais ou menos nos dias de hoje. E muitas vezes esse contrato era feito logo na infância, não sendo obrigatoriamente que ele seja consumado, que seja feito. Nós temos como exemplo Rebeca, quando seu pai perguntou se ela queria ou não ir com o servo de Abraão casar com Isaac. Eles tinham um período de 1 ano para oficializar o casamento. Era um contrato levado tão a sério que em algumas versões da Bíblia eles já determinavam-se como casados, né? E esse para ser desfeito só sendo por escrito oficialmente. O termo desposado, então, tem dois significados: casados e prometidos, certo? Era uma espécie, e existia também o dote, que era uma espécie de indenização ao pai da noiva. E ele existia por dois motivos. Uma, para mostrar que o noivo realmente a amava. E outra, para provar que ele tinha condições financeiras para ser o provedor do lar. E nesse período não podia ter de forma alguma nenhum tipo de relação sexual. Isso ia ser uma desonra muito grande para a moça e para sua família. E quando Maria apareceu grávida,
foi muito mais problemas do que felicitações para aquela moça. Naquela época, as moças casavam em média com 12 a 15 anos de idade. Se fosse nos dias de hoje, uma moça que estaria cursando o ensino médio. Foi mais ou menos nessa idade que a Maria ficou grávida. Uma moça, mas com uma maturidade de mulher. Se não fosse a intervenção do anjo, o próprio José a teria abandonado, como está lá em Mateus capítulo 1, verso 20 a 25. Imagina um escândalo. Naquela época, uma moça aparecendo grávida, num lugar tão pequeno, né? O quão difícil suportar tantas acusações. E o pior de tudo, falar o quê? Quem ia acreditar em ti? E ela suportou em silêncio, colocando tudo perante a Deus. Ela suportou firme e fiel a tudo. José tinha direito legal, né, de acusar Maria, dizendo que este filho não era dele, como está lá em Números, capítulo 5, do verso 11 ao 31. Maria ainda corria o risco ainda de ser apedrejada, mesmo os judeus não tendo o direito, né, de exercer a justiça com as próprias mãos. Talvez seja por isso que José então resolveu abandoná-la em segredo, né? E por obediência ao anjo, a voz de Deus fez com que José voltasse atrás e não abandonasse Maria. Maria, por sua vez grávida, ela foi ter com Isabel. Sua parente ficou um tempo morando com ela. Interpretando a circunstância, Isabel foi como seu refúgio. Imagina como foi a gestação daquela moça. Acusações, olhares, pessoas te difamando. E tu fazer o quê? Vai falar o quê? Quem ia acreditar em ti? O povo de Nazaré, ele foi pouco respectivo com Jesus. Porque por causa da gestação de Maria. Enquanto Maria estava grávida, houve um decreto de César que obrigou todos a voltarem ao seu local de origem, né? Nesse caso, Belém. Na verdade, Maria não era obrigada a ir, mas com tudo isso que estava acontecendo, né? Levou ela junto à Judéia, né? Ele tinha razões de sobra para não deixar Maria lá sozinha. Não deve ter sido nada fácil para Maria ter o olhar das pessoas e tendo como se Jesus fosse uma aventura de sua mãe, né? E nos comprova isso lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 41. Nós não nascemos fruto da imoralidade, nós temos Pai e Ele é Deus. Ou seja, em outras palavras, nós não somos fruto de escândalo, nós somos filhos de Deus, tu não. Imagina, né? E as pessoas te difamando, ela suportando em silêncio. A fé de Maria foi muito testada e ela continuou firme, entregando tudo a Deus. Seria muito mais fácil se o anjo aparecesse a todos, né? E todos vissem o que realmente estava acontecendo, por que Deus permitira que isso acontecesse. Mesmo sem termos essa resposta, ela permaneceu fiel. Quando Jesus nasceu, foi apresentado no templo, Simeão e a profetisa Ana estavam lá naquele momento, lhe entregaram a profecia. Como está lá no livro de Lucas, capítulo 2, verso 34 a 35. Eis que o menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E, para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria, ela percebeu que também deveria sofrer pelo seu filho. Foram passando os anos, Jesus foi crescendo, sendo observado por Maria e José, até que chegou um momento que Jesus foi crucificado, depois de uma longa caminhada e dor. Ela estava lá, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, mas ali ele estava como homem. Então, como qualquer um de nós, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentiu o abandono. Ele suplicou aos discípulos que não o deixassem ir sozinho ao Getsemane. Todos, com exceção de João, o haviam abandonado, mas Maria estava lá. Ela estava lá,
Olha, eu quero deixar nessa narrativa uma coisa muito clara. Maria não era uma mulher qualquer, a gente não pode tratar ela como uma pessoa qualquer. Se as pessoas a tivessem como exemplo, o mundo, nossos filhos, não estariam do jeito que estão. Né? Se nossas crianças jovens e também nós adultos procurássemos tê-la como exemplo, nossas igrejas não estariam desta forma. Pera aí, então os irmãos católicos têm razão, né, de rezarem pela Ave Maria, pela Santa Maria, mãe de Jesus? Vou dar sequência no próximo vídeo.